Bem-vindo à Força do Agro, Brasil que dá certo. Fique com a gente, hoje o assunto é gordura suína sem o abate do animal. Calma que você já vai entender. Com a gente, Sérgio Pinto, CEO da Selva Ingredientes, empresa de bioingredientes alimentares. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Joyce. Obrigado por me receber aqui. Proteínas, carboidratos e também gorduras são substâncias que fazem parte da nossa alimentação. As duas primeiras ganharam destaque na indústria, já a gordura não evoluiu tanto. Falta gordura no mercado, Sérgio, gordura de qualidade? Falta sim, e você começa muito bem, né? Quando a gente fala de nutrientes, parece que a gordura, ela ficou escanteada, e eu sempre brinco até, Joyce, muitas vezes por questões estéticas, né? Pelo fato da gente não querer ver uma quantidade maior de gordura, né, no nosso corpo, a gente esquece da importância que ela tem, né, como um canal de energia de curto prazo, né, pelos ácidos graxos que ela carrega, tanto os essenciais quanto os não essenciais, como ômega 9, ômega 3, também toda uma capacidade que ela tem de regeneração de músculos. Então, isso tem, né, um papel nutricional extremamente relevante, né, que não pode ficar de escanteio como tem ficado até hoje. Você bem também falou, a gente já ouviu falar de novas proteínas, a gente já ouviu falar de novos açúcares, novos carboidratos, e a indústria, né, historicamente, ela acabou deixando a gordura aqui como um subproduto, quando a gente fala das gorduras animais. Né? Então, a gente tem uma oportunidade, mas uma necessidade também de produzir novas gorduras, né, de uma forma que seja tão prazerosa, mas também nutricionalmente relevante para o consumidor, para a gente como sociedade, mas também fazer de uma forma menos impactante, né, de uma forma tão mais eficiente, mas também menos impactante aí para o meio ambiente. É isso que a gente vem trazendo para o mercado. E foi justamente por sentir essa deficiência aí de gordura no mercado que você criou a Selva e acabou investindo justamente nessa substância. Exatamente, exatamente. Eu venho da indústria de alimentos, né? Então, quando a gente começou esse processo, existia todo aquele frenesi sobre novas proteínas, proteínas vegetais, e a gente identificava que a grande carência que a gente tinha, Joyce, na indústria, era exatamente um fornecimento contínuo de gorduras com alta performance, de alta qualidade, com menor impacto. E é isso que a gente vem buscar na Selva, né? A gente faz um processo a partir de biotecnologia, utilizando insumos nacionais, né? Toda a tecnologia que a gente tem dentro da companhia é 100% brasileira, e a gente consegue fazer um processo de crescimento de uma gordura suína sem abater um único animal. A grande diferença que a gente tem é que o animal continua vivo. Segunda grande diferença é que ao invés de fazer o processo em 240 dias, a gente faz somente em 21 dias, num ambiente altamente controlado, garantindo que não tem nenhum risco de zoonose, por exemplo. E é apenas extração de um animal e você consegue multiplicar essa gordura? Isso é uma excelente pergunta, Joyce. A gente dedicou os primeiros 2 anos da companhia em encontrar, né, qual que seria realmente a melhor fonte, né, quer dizer, a gente olhando num ponto de vista científico, qual que seria a melhor célula, se ela tivesse maior e melhor capacidade de produzir os lipídios, né, que são as gorduras que a gente está buscando. Então a gente dedicou um bom tempo exatamente buscando dentro, né, de animais vivos, fazendo um processo como se fosse realmente um processo de coleta de biópsia, né, desse animal. Então o animal não sofreu, o animal continua vivo, e a gente foi buscando de diferentes partes do animal e de diferentes animais até a gente encontrar aquela que realmente tivesse uma melhor proliferação, um melhor crescimento, um melhor perfil lipídico e nutricional, né, para o nosso consumidor. Então, a gente hoje estabeleceu, que a gente chama, né, de um biobanco de células, então que nem as empresas de ingredientes têm o seu biobanco de sementes, a gente tem um biobanco de células. Esse é um biobanco que ele está dentro do nosso centro de desenvolvimento em Porto Alegre, mas ele também deixa ele protegido em outros centros de desenvolvimento. É um dos nossos grandes desenvolvimentos até agora. E esse animal é de parceiros ou vocês criam o próprio animal? Esse animal é um animal de parceiros, a gente buscou um animal que tivesse tido, né, uma alimentação 100% orgânica, que não tivesse sido exposto a nenhum tipo, né, de mudança ou de alimentação não natural, então isso também foi parte desse processo que a gente fez de trabalho, mas a gente não é criadores de animais, a gente trabalha aqui realmente para desenvolver uma melhor gordura sem a necessidade do abate animal, né? A nossa relação com o animal, lógico, é uma relação bastante próxima, porque todos
aqui, né, trabalham no segmento de alimentos ou no segmento de biotecnologia, mas o intuito aqui é realmente que o animal ele passe a ser somente mais um ser convivendo com o homem dentro da natureza e não necessariamente um ser que a gente tenha que colocar de pé para consumir os recursos que ele oferece. A gente utiliza dos recursos que o animal pode oferecer, mas sem abatê-lo. Eu sei que às vezes até parece um pouco, mas como que isso funciona? Mas a gente vai explorar isso aqui ao longo do programa, até para mostrar como é que a gente faz isso também de uma maneira que seja, né, fácil de entender para todo mundo que está em casa. Exatamente, para contar aqui com a nossa programação, manter a nossa programação no ar, nós temos parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta, porque aqui você também participa do programa. Sérgio, então, mas vocês fazem acompanhamento desse animal, ele é criado justamente para esse fim, para extrair essa célula, para poder cultivar essa gordura? Esse é um animal brasileiro, né? Historicamente, eu quero voltar nisso, né? Os animais eles foram criados pensando muito no músculo, né? A gente queria muito músculo, a gente quer a proteína, a gente buscava isso, né, como uma fonte realmente de encontrar os melhores nutrientes. A gordura, como eu até falei no outro bloco, ela acabou ficando aqui secundarizada nesse processo. Então, a gente buscou esse animal que tivesse sendo criado exatamente com o fim, né, de, no futuro, poder ser uma alimentação, mas era uma indústria genética, né, uma indústria que buscava realmente criar aqui animais que fossem os melhores para consumo. A diferença, né, como a gente falou, a gente não abateu esse animal, a gente fez uma pequena biópsia. Esse animal hoje, né, a gente não precisa voltar mais para ele, o que a gente fala na linguagem técnica aqui, Joyce, é que a gente tem células hoje que estão imortalizadas, isso é, nós temos um biobanco que é autossuficiente, né, que nos permite navegar pelo menos para os próximos 40 anos sem ter que voltar para o animal. Então, um dos grandes desafios que a gente tem aqui mesmo, ou missões até melhor dizendo, é garantir que esse banco de células, que esse biobanco está bem protegido e aprender melhor e melhor e melhor e mais e mais e mais a alimentar essas células para elas crescerem, para elas proliferarem e virar esse bom alimento que a gente está buscando na nossa mesa. Quanto tempo para a gordura estar pronta para o consumo? Você falou anteriormente que é bem mais rápido do que criar o suíno, abater. Exatamente, somente 21 dias. Nossa, e quanto que você consegue produzir por mês? A gente ainda está em caráter de, que a gente chama de desenvolvimento, né? A gente evoluiu dos testes de bancada que a gente esteve nos últimos anos. Agora, em março, né, exatamente no mês passado,
a gente apresentou o primeiro centro de desenvolvimento biotecnológico voltado para alimentos, né, dentro da América do Sul. Com isso, a gente consegue partir, né, de pequenas gramas, poucas gramas que a gente tinha, a gente consegue produzir mais ou menos 1 quilo de gordura por mês hoje. Ainda é pouco, e eu sei que é pouco, mas a gente consegue com isso 2 coisas extremamente relevantes. Uma é fazer todo o processo de validação de segurança alimentar junto à Anvisa, né, que é o órgão regulador, para garantir que a gente não tem nenhum tipo de risco para o consumidor ou durante realmente o bioprocesso. E a segunda coisa que a gente está fazendo também é modelando a partir desta pequena produção, como se fosse uma pequena planta mesmo, para quando a gente construir uma fábrica maior, a gente saber exatamente, né, todos os tempos e movimentos de produção, o tamanho dos equipamentos, quais são todos os ingredientes necessários, o consumo, né, na ponta do lápis dos recursos como água e luz e o tamanho da fábrica. Então, é nessa rodada que a gente está agora, Joyce, é de validação, tanto do ponto de vista técnico e regulatório, mas também modelando a fábrica que a gente começa a construir no final do ano que vem. Ô Sérgio, a qualidade e sabor da gordura são iguais à gordura tradicional? São diferentes, né? O que eu posso aqui trazer é, ela tem uma cara de gordura, ela tem sabor de gordura. No que é diferente, então? A gente buscou fazer aqui, Joyce, uma gordura que tivesse um sabor mais neutro. Por quê? Quando a gente come a gordura suína, né, e todo mundo vai remeter à banha, mas a banha é um pedaço da gordura, tem aquela gordura da capa do porco. A gente, né, de acordo com o pedaço do animal, a gente tem gorduras com um perfil diferente. E a gente buscou desenvolver uma gordura que não trouxesse, por exemplo, quando eu aplico uma gordura dentro de um animal, dentro de um brigadeiro, ela causa estranheza. Você fala, mas eu devia estar usando, quem sabe, uma manteiga, não uma banha de porco. Mas a gente criou fazer essa gordura que ela pudesse ser aplicada tanto numa superfície que a gente chama de salgada, como, por exemplo, uma linguiça, como também a gente buscou dentro desse processo que a gente conseguisse, né, fazer uma gordura que pudesse ser aplicada dentro do ambiente doce, né? Então a gente consegue hoje aplicar, e a gente aplicou recentemente, inclusive, né, numa degustação que a gente promoveu em São Paulo, a gente aplicou em cookies, a gente aplicou isso em brigadeiros, a gente fez mousse, né, e a gente utilizou também, né, além da gordura, alguns outros, né, ingredientes que a gente tem desenvolvido exatamente para privilegiar e também trazer uma proteção para que tudo aquilo que a gente consome chega melhor para a gente como nutriente. Você falou cookies, é justamente para a indústria que você vai fornecer essa gordura, né? E a indústria vai fazer aí os produtos que vão chegar até a mesa do consumidor. Exato, Joyce. A gente não tem o sonho, que eu brinco, né? O sonho da marca própria, que parece aquilo que você quer colocar uma marca no supermercado para você contar para sua mãe, para seus amigos, para eles irem comprar lá, né? Então a gente é uma empresa voltada 100% para a indústria, a gente é uma empresa B2B, a gente quer alimentar esses grandes players, né? O Brasil é um dos principais polos produtores de alimentos do mundo, 10% da alimentação global sai daqui, né, dos nossos quintais, dos nossos celeiros, dos nossos campos. Então a gente tem uma potência muito grande quando a gente conecta e colabora, né, com esses agentes já existentes, utilizando tanto os modais de distribuição, mas também com as marcas existentes que já construíram confiança e segurança com o consumidor para a gente conseguir chegar mais rápido e melhor na mesa de todo mundo. Você já falou aqui das fases, né? A startup foi criada em 2022, vocês estão inclusive aguardando a aprovação da Anvisa, porque todo produto necessita dessa aprovação e as exigências são muito grandes, né? Exato, né? A Anvisa, eu sempre falo que é um orgulho nacional, porque ela realmente consegue preconizar e trazer uma visão muito clara do que precisa, né, tanto em termos de processo quanto de produto, ser entregue pelas empresas, para elas conseguirem receber, né, esse aval, essa regulamentação para operar. Vale dizer aqui que existe uma RDC, que, né, foi promulgada pela Anvisa em dezembro agora de 2023, que traz para a gente, né, numa linguagem bem simples, bem acessível, todas as regras do jogo, né, todos os critérios, todas as condições de produção como um novo ingrediente, que é como a gente se classifica, é um novo ingrediente, para a gente conseguir produzir isso de uma forma que seja considerada segura, saudável para todo mundo. E a gente também entende que nesse meio tempo a gente consegue trabalhar para fazer isso também acessível para toda a população. Ô Sérgio, quando a gente fala em banha de porco, a gordura suína é uma das mais saudáveis que nós temos, né? Eu sempre falo que as gorduras, ela é um dos principais, né, nutrientes que a gente precisa para o funcionamento do corpo.
Vale dizer que, além do aspecto de saudabilidade ou de necessidade do nosso corpo, a nossa gordura, Joyce, a gente consegue trabalhar com um perfil de saturação, né? Então, as gorduras saturadas são aquelas gorduras, né, que são menos benéficas para o organismo ou que traz um maior desafio quando muito consumidas. A gente consegue trabalhar com um perfil de menos saturação, isso é uma gordura mais positiva, né, para o consumidor ou com menos riscos. Isso é uma característica, uma condição de trabalho, né? Uma das nossas, vamos falar dos nossos mantras no dia a dia, mas também vale dizer que a gordura suína, né, ela é uma gordura que ela já é reconhecida para nós como quando consumidores, né? Um dos grandes desafios que você tem, eu sempre falo que gordura, alimentação, ela é cultura. Quando você tenta mudar a cultura, você entra, né, num critério ou numa zona de trabalho bastante difícil. E quando você consegue entregar um produto que o consumidor já está familiarizado, com uma performance melhor, né, com um perfil nutricional melhor, mas sem trazer, né, essa necessidade de consumo de recursos tão grande, sem abate animal, num processo mais controlado, você traz benefícios adicionais sem atacar exatamente aquilo que a gente busca quando a gente está consumindo. É prazer sem ter que se arrepender. Nós temos um recadinho e já voltamos. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro.1, nosso perfil no Instagram, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta. A Selva é uma empresa que trabalha com bioingredientes, inclusive vocês têm outros produtos, né? Óleos, azeites. Exato, a gente trabalha com bioingredientes, a gente começa, né, com o nosso protagonista, que é a gordura, ela é a nossa missão de longo prazo, mas dentro da própria gordura, por ela ser rica em ácidos graxos, a gente deixa isso, né, como a nossa missão. Onde a gente quer chegar é extrair os ácidos graxos da gordura para vender, né, todo esse perfil, né, de ácidos de alta qualidade, os DHAs, ômega 9, ômega 3, para a indústria conseguir beneficiar, enriquecer os alimentos e trazer mais nutrição para a população. Os ingredientes que a gente já tem hoje, dentro do processo biotecnológico, Joyce, a gente desenvolveu ingredientes para alimentar essa célula que vai virar gordura. E a gente descobriu, dentro dos processos que a gente tem de aplicação e desenvolvimento, que um desses ingredientes, que a gente deu o nome comercial de microesferas, é uma esferazinha mesmo, uma bolinha, que ela tem uma granulometria, né, o tamanho de um grãozinho de sal, e você consegue encapsular dentro dessa microesfera tanto aromas, né, então eu posso colocar um aroma de fumaça, um aroma
por exemplo, de queijo ou alguns óleos, para você conseguir dar uma performance melhor para os produtos, se você quiser usar num salgadinho, quiser colocar numa linguiça, quiser colocar num hambúrguer. Mas a gente também descobriu e esse é um dos grandes desafios, né, da indústria de alimentos e da gente, quando busca, né, dentro da indústria, alimentar melhor a população, que ela também tem uma capacidade de proteger exatamente, né, essas vitaminas, esses nutrientes, como eu falei, vitamina A, B, C, D, E, os ômegas 9, ômega 3, né, os nossos ácidos, eles vão correr, eles vão atacar, e nem tudo aquilo que a gente come, seja ele uma proteína, um nutriente como uma vitamina, ele vai virar para a gente a energia, o benefício que a gente busca. E essas microesferas, elas conseguem proteger. O que isso quer dizer, Joyce? Quer dizer que gastando menos como indústria para colocar vitaminas nos alimentos, eu consigo entregar a mesma quantidade de absorção para a gente como consumidor final. Então, isso é algo muito novo. Isso, inclusive, é objeto da nossa patente, né? Chama muita atenção. Eu estive numa feira há cerca de 1 mês e meio nos Estados Unidos e realmente quando a gente apresentava nossos ingredientes, né, tanta força e a vitalidade por estar num país como o Brasil, mas também por já ter esse item comercialmente em oferta, de atenção, e a gente tem dedicado agora também esforço para conseguir testar e validar mais e mais as diferentes aplicações que a gente pode ter para esse ingrediente. Com o aumento da população e cada vez mais longevidade, é importante, é necessário, é fundamental criar formas de produzir alimentos, né, Sérgio? As pessoas ainda têm um preconceito quando a gente fala carne cultivada, gordura cultivada, produto industrializado. É claro que nada melhor do que o produto natural, mas se a gente não criar outras formas, vai chegar um momento que vai faltar alimento. Talvez nós não estaremos vivos para ver. Mas se essa semente não for plantada hoje, lá na frente as pessoas não terão alimento. Exato. E assim, é engraçado que muitas vezes é a forma como a gente trabalha o assunto, né? Muita gente fala, você não pode comer processado, né? O suco de laranja é um processado de fruta. Aí você vira e fala também assim, olha, a gente tem que evitar consumir algo que seja bioproduzido. Se a gente for falar, né, processos de fermentação de uma cerveja, processos de fermentação que a gente tem dentro de um vinho, é um bioprocesso. Né? Quem sabe ele não tem esse nome tão charmoso, né? E quando a gente fala das gorduras, sabe, Joyce, uma coisa que me chamava bastante atenção é que a gente está em 2024, na época que a gente começou a trabalhar no conceito da selva ainda, era 2020. E quando a gente fala da melhor gordura, a gente fala do azeite de oliva, que de fato é, né, uma excelente gordura, é um excelente óleo, mas que a gente extrai, né, das oliveiras, das azeitonas, desde antes de Cristo. Então não é possível que, dado toda a evolução que a gente teve, a gente ainda tenha como, né, a melhor gordura algo que é trabalhado há tanto tempo. E sempre vai ter espaço para azeite de oliva. O custo, né, do que a gente está pagando pelo litro do azeite de oliva, pelas quebras de safra, né, a gente teve aí também o cacau chegando a quase $9.000 a tonelada, também por quebra de safra. Então aqui eu falo que a gente tem que ter uma bandeira do plural, né? E não achar que somente o produto orgânico ou somente o produto industrializado é o melhor produto. O melhor é a gente ter uma agenda plural, equilibrada, que garanta que a gente tenha redundância dos processos de produção. Caso algum processo seja desafiado, seja por uma mudança climática, por uma questão econômica, que a gente tenha a capacidade de dar uma resposta. Né? Muitos países, eles têm buscado ter, né, uma independência, uma segurança alimentar, isso, né, impacta a agenda nacional. Muitos países, inclusive, acreditam que essa forma de cultivo, que é um dos fundamentos do que a gente faz tecnologicamente na selva, podem ser a fonte, como em Singapura, Israel, de diminuir a dependência de outros fornecedores, já que eles não são nem produtores e nem consumidores relevantes, dado o seu pequeno tamanho, pequena população. E o Brasil, assim, ele tem que não somente oferecer, né, o grão, como a gente tem falado, mas ser o supermercado do mundo, para mim é uma visão excelente, mas uma visão até 2020. Agora, a gente tem que ofertar a grande tecnologia, a gente tem o melhor campo de trabalho,
A gente, como eu falei, tem o melhor suprimento que pode existir, a gente tem excelentes talentos disponíveis e acesso a mercado. É nosso papel e é nossa missão dar acesso a essa nova tecnologia também. Como você disse, o agro brasileiro é muito mais do que apenas grãos, né? E é graças a inovações, tecnologia, pesquisa, que o produto chega no supermercado mais acessível para o consumidor. E olha que as coisas estão um preço absurdo, isso é tudo muito caro, mas hoje nós temos mais produtos, mais opções e é muito mais acessível do que era há 10, 20 anos. Absolutamente, absolutamente. Normalmente, quando a gente olha na indústria, o papel de uma nova tecnologia, ela é a ser acessível no futuro, né? Ela traz uma primeira entrega para a data presente, normalmente ela tem um preço por custo maior. Se a gente for observar, inclusive, até, né, as células solares, elas eram algo inimaginável para o consumidor comum até o começo dos anos 2000. Né? Hoje em dia, muita gente já entende que a célula solar pode ser um fator de redução da sua conta de luz. Então, como que a gente faz para fazer isso viável, factível e acessível? Né? É nessa missão que a gente está, não somente como Selva, mas como país. Nós temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. E sem contar o bem-estar animal, né? Falamos aqui rapidamente, mas o animal é mantido vivo, tem o bem-estar. É tudo uma forma de como essas informações chegam para as pessoas, ainda é muito novo. E é uma informação a ser desmistificada. A gente tem muitas críticas quando a gente aborda esses temas aqui, mas eu acho que as pessoas ainda carecem de informação, né? Exato, né? Diálogo é fundamental, sabe, Joyce? Assim, como eu mencionei, não é somente a produção, né, de gado de corte, ou somente também o consumo de produtos à base de vegetais que vai fazer a gente ter mais equilíbrio, né, nas nossas escolhas nutricionais, ter mais equilíbrio também no tipo de discussão, né? Dialogar é relevante tanto para a gente expor o que já está sanado, né? Então, assim, olha, nós temos esta e esta e esta dúvida técnica, as dúvidas A, B, C, D a gente já superou, as dúvidas E, F, G estamos trabalhando, né, e as dúvidas, né, subsequentes a gente ainda sequer tem formulada a pergunta, né, isso é um processo natural e gradual, né, como eu falei no passado a gente até questionava se o ovo é vilão, se o ovo, né, ele é herói da nossa alimentação. E quando a gente fala de diálogo, é extremamente importante a gente tirar de lado, né, todo e qualquer tipo de provincianismo, de fanatismo, trazer realmente uma referência técnica, factual,
né, entregar isso para apreciação. Por isso que eu gosto muito do trabalho da Anvisa, que até essa RDC, como foi promulgada em dezembro, ela teve uma escuta pública, né, de agentes especializados, mas também, né, de toda a sociedade civil organizada para conseguir opinar quais eram as grandes dúvidas existentes, né, o que é que o consumidor queria saber mais, o que é que a gente deveria proteger mais, né? Então, é por isso que a gente toma todas as medidas necessárias junto aos órgãos competentes para colocar boa comida na mesa. Informação e conhecimento é nosso papel levar até você. Deixe lá no nosso Instagram, forçadoagro.1, a sua dúvida, sugestão, questionamento, ou até para a gente voltar nesse assunto. Seu comentário, sua opinião sempre é muito bem-vinda aqui para nós. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Muito obrigado pela oportunidade, Joyce. Obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Uma ótima noite. Gratidão a você, audiência mais seleta. Faça sua inscrição no nosso canal exclusivo, canal A Força do Agro, aqui no YouTube. O link está na descrição e até mais.